Pessoas de mente fraca são facilmente manipuladas por demônios ou outras pessoas que as controlam e as manipulam. Mas, o que exatamente seria uma pessoa de mente fraca? Será que realmente ela tem a mente fraca? Ou será que a própria sociedade a sucumbiu para que ela aceitasse os termos mais horríveis e se tornasse completamente em um demônio? Essa é a grande discussão do capítulo 110 de Chainsaw Man que nós vamos aqui conversar e discutir um pouquinho. Até porque, será que a pessoa que você considera de mente fraca realmente tem a mente fraca? Ou foi a sociedade e nós mesmos que criamos esse tipo de pessoa? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um capítulo de Chainsaw Man, mais um capítulo maravilhoso com várias analogias, várias coisas interessantes que aconteceram e simplesmente Fujimoto está demais, me deixando cada vez mais reflexivo com cada frase e com cada acontecimento em Chainsaw Man. Se você quer saber tudo que rolou nesse capítulo e também sobre as analogias de mente fraca e até mesmo o possível significado do sonho da Mitaka Asa, então fica nesse vídeo até o final para você conferir tudinho. Já agradeço todo mundo que me desejou melhoras, já estou melhor, estou aparecendo aqui para vocês para comentar mais esse capítulo de Chainsaw Man. Bom, antes de mais nada, muito obrigado para todo mundo que deixou aquele like, que está compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal. Agradeço de coração, de verdade, gente. Espero o comentário de vocês para ver o que vocês acharam das atitudes do Denji, que eu achei muito divertidas, e principalmente o que será que vai acontecer com a Yuko, porque no final ela acabou sobrevivendo. E bom, gente, nós vamos começar esse capítulo com a Yoru arrancando ali uma perna que seria da Yuko, e como a Yuko é amiga da Mitaka Asa, obviamente ela poderia utilizar como arma, e ela cria uma lâmina, um tipo de uma espada, da perna da Yuko para lutar contra o Chainsaw Man, e é então que ela olha para ele e diz: Chainsaw Man, você se lembra de mim? E nesse momento eu gostaria que vocês reparassem em algumas coisas, em algumas frases que a Yoru chega a mencionar. Parece que ela não tem só uma raiva do Chainsaw Man, mas como ela também quer o reconhecimento do Chainsaw Man. Além de tudo que ela passou e de tudo que o Chainsaw Man destruiu, parece que o passado com o demônio da guerra esconde muitas outras coisas, onde a própria Yoru procura por reconhecimento do Chainsaw Man. Ela vê ele como alguém importante para ela. Isso nós vamos perceber através das frases e até mesmo dos olhares que ela tem. Porque no primeiro momento, ela olha com raiva, pergunta: você lembra de mim, Chainsaw Man? E obviamente o Denji não faz a mínima, só que o Denji vai olhar o que ali pra ela, que eu achei muito engraçado, vai olhar pro corpício da mulher. A mulher ali tá seminua, velho, tá olhando os peitinhos, a calcinha e tudo mais, e pensando: meu Deus, como assim? Eu não lembro, mas gostaria de lembrar. E aí então, enquanto ele vai dando essa olhada nervosa em cima da Mitaka Asa e achando ela super sexy, aquela menina que ele acabou salvando da Yuko, ela simplesmente ressurge ali das cinzas, ele acaba tomando um susto, olha pra trás, se pergunta quem é aquela menina, e aí ele se lembra: poxa, eu salvei essa menina, então eu vou aproveitar aqui pra mostrar que eu sou humano. Só que devido aos boatos que o Chainsaw Man come humanos, a menina fica cheia de medo, né? Fala assim: não me coma, não me coma, não me coma. Mas o Chainsaw Man trata de dizer ali que não, fica tranquila, eu sou um humano também, eu não como humanos. Eu vou te mostrar, tá vendo como eu sou humano? Ó, vou te mostrar aqui quem sou eu de verdade. E enquanto ele vai tentar mostrar quem ele é de verdade, o Yoshida acaba aparecendo, utilizando a sua técnica com o povo, e simplesmente some com o Chainsaw Man, some com o Denji, quando a própria Yoru ia meter o facão em cima dele. Foi ali pra dar o golpe, mas não conseguiu aceitar, e é quando o Chainsaw Man acaba desaparecendo. Eu gostaria que vocês notassem duas coisas nesse momento, antes de falar da Mitaka Asa, mas sim do Denji. O Denji, a todo momento, quando ele quer se mostrar para as pessoas, ele quer mostrar quem ele é de verdade, ele quer tirar aquela máscara de Chainsaw Man e mostrar que ele também é um ser humano, que ele também merece ser reconhecido. No final das contas, o Denji, entre muitos sonhos, entre aspas,
aspas, fúteis ou até infantis ou até de uma forma meio que adolescente, meio pré-adolescente, você olha pra ele e você vê uma pessoa que quer ser reconhecida sendo ele do jeito que ele é, porque anteriormente a própria Power, o próprio Aki acabaram aceitando a forma como era o Denji, né? Eles aceitaram, conviveram com ele por um tempo e ele obteve ali reconhecimento dessas pessoas. Essas pessoas ligavam pra ele, se importavam com ele, o reconheciam. E eu acho que quando essas pessoas acabam morrendo e ele fica sozinho, ele fica sem essa estrutura, essas pessoas que faziam com que ele se mantinha ali um pouquinho mais junto com alguém e não sozinho. Então é um ponto a se reparar assim, que a relação quando ele tinha com a Power, com o Aki, ele tinha um certo reconhecimento por quem ele era, todo mundo sabia quem ele era ali, mas agora ele não tem mais e ele se sente uma pessoa sozinha. Então eu acredito que é um ponto aí pra gente pensar, e aí nós passamos para a parte seguinte, onde a Yoru tenta dar lá o golpe, não consegue acertar o golpe, e aí reparem no olhar dela como ela fica desanimada, e até a própria frase que ela utiliza é: poxa, então eu não sou alguém interessante pra lutar? Você veio bater na Yuko, mas não veio lutar com a Yoru? Como assim? Significa que eu sou mais fraca? Significa que eu não sou interessante? Por quê? Por quê? Por quê? E ela fica com raiva, pede pro Chainsaw Man aparecer, porque ela ainda um dia vai matar ele, não sei o quê. E ali acaba essa parte. Ali a gente pode ver o desânimo da Yoru, e através desse desânimo, nós vemos que, por exemplo, ela gosta de lutar, ela gosta de estar em ação. Assim como uma guerra, quando tá acontecendo e tá destruindo um monte de coisa, ela gosta dessa situação. E o Chainsaw Man promove isso. Só que sem ele lutar com ela, ela não tem esse prazer e ao mesmo tempo parece que ela quer um certo reconhecimento do Chainsaw Man, que ela vale a pena lutar, que ela vale a pena viver. Então parece que a Yoru, ela carrega outros traumas através de si, assim como a própria Mitaka Asa, que nunca foi reconhecida pelas outras pessoas ao redor, a não ser a sua própria mãe. E aí a gente pode ver um paralelo do próprio Denji com a Mitaka Asa, onde ambos os personagens têm alguém que os reconhece, que estava próximo a eles, mas a partir da morte dessas pessoas, elas se sentem sozinhas e pela própria sociedade, eles são simplesmente abandonados e não reconhecidos. Ninguém se lembra, ele não existe, eles são apenas um número na multidão. E é uma situação que vários de nós pensam, principalmente quando a gente começa a trabalhar de fato, quando a gente percebe que empresas ou até mesmo pessoas, elas só precisam de você quando você tem algo a oferecer. A partir do momento que você não tem mais nada para oferecer, você passa a ser apenas um zero à esquerda. Apenas mais um número dentro do próprio IBGE, apenas mais um número dentro da população do seu país. Por isso que o ser humano sempre procura por valor e coisas desse tipo. E através da fama, por exemplo, que é o meio mais fácil e mais visto, você obtém um reconhecimento maior. O ser humano gosta de aparecer. Não aparecer, às vezes, no mau sentido, mas aparecer no sentido de que você é enxergado, você é visto. E é isso que acontece com a Mitaka e com o próprio Denji. São pessoas jogadas na sociedade que são largadas pelas outras pessoas ao redor. Então é um ponto muito legal de ver da própria Yoru, Mitaka Asa e do próprio Denji. E aí o Yoshida fala que ele utilizaria a força, a gente passa pra essa parte, o Chainsaw Man fica bravo, né? O Denji fica, putz, mano, tava tão natural, eu ia revelar minha face, blá. Não deu em nada, foi uma parte bem divertida, bem engraçada. Mas aí nós passamos por uma parte muito legal do capítulo, porque todas as pessoas começam a comentar sobre a Yuko. E bem o que eu disse pra vocês, a Yuko sim sofreu bullying também no fundamental. Não à toa, ela aprendeu a lidar com isso, mas ao ver que a Mitaka Asa passava pelo mesmo, ela resolveu tomar justiça por si mesma, por tudo que ela passou no fundamental, e ao mesmo tempo pelo que a Mitaka Asa passava, até porque ela criou um vínculo com essa pessoa. Porque o que temos revelado aqui é um monte de fofoca que começa a se espalhar, a Yuko sumiu e ela continua viva, e o pessoal começa a falar que pessoas fracas, pessoas de mente fraca, elas são facilmente enganadas por demônios ou mesmo manipuladas por outras pessoas, que foi o que aconteceu com a própria Yuko. E aí que vai o detalhe, porque muitas vezes nós estamos lendo Chainsaw Man, nós estamos vendo que a Yuko, ela estava tendo uma atitude meio extrema, muito doida, mas novamente vamos voltar para o tema de pessoas de mente fraca. O que você considera exatamente uma pessoa de mente fraca? Será que essa pessoa, na verdade, pelo ambiente em que ela foi criado, por todas as experiências que ela passou ao redor da vida, que são experiências que você não passou,
passou, normalmente é aquela pessoa que passou e só ela sabe da própria vida. E através dessas experiências em sociedade, assim, junto com outras pessoas, ela acabou se tornando aquilo. Então a Yuko, na verdade, ela é um trabalho dessa mesma sociedade que apenas julga e tenta segregar e separar as pessoas. Então, enquanto nós julgamos apenas o aspecto da Yuko, dela ter se transformado nessa pessoa horrível e blá 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 blá, nós não entendemos o contexto completo e simplesmente julgamos por algumas ações isoladas ou então repetidas vezes, né? Você não vê um contexto inteiro, você não entende completamente o contexto e simplesmente julga aquela pessoa como fraca. Mas essa mesma sociedade do bullying, que acabou maltratando a Yuko por muito tempo, foi carregando e foi construindo o ódio dentro dela, até o momento que essa personagem, ela estourou, e quando ela estourou, ela foi facilmente manipulada. Mas ela não foi facilmente manipulada porque ela era uma pessoa de mente fraca, até porque nenhuma pessoa, nenhum bebê nasce já com a mente fraca, você não nasce com a mente fraca. Na verdade, todos nós podemos ser influenciados por 1001 pessoas ao redor e pelas diversas situações onde nós estamos alocados. Basta que o pensamento faça sentido dentro da sua mente para que você seja influenciado. E para Yuko fez sentido. Por quê? Porque ela aguentou isso por muito tempo. Ela aguentou enquanto o copo ia enchendo. Só que aí quando o copo transbordou, ela acabou se tornando o que se tornou e acabou destruindo as outras pessoas ao redor. Mas enquanto a sociedade apenas julga essas pessoas, ao invés de tentar tratar, conhecer, entender tudo o que aconteceu, simplesmente é muito mais fácil você cortar cabeças, né? Eliminar ali diretamente pelo tronco e não pela raiz. E aí a sociedade continua nesse conformismo, onde é muito mais fácil pensar de uma forma rasa do que pensar de uma forma um pouco mais profunda e o porquê aquela pessoa, entre aspas, é uma pessoa de mente fraca. E na verdade talvez toda a sociedade seja uma massa de manobra de mente fraca, apenas seguindo até o abismo sem mesmo perceber. Por isso eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, porque depois dessa parte teremos ali a Mitakaasa contando que ela sempre tem um sonho que é bem repetitivo. Nesse sonho ela tá correndo, ela não sabe porquê, e tem um monte de galinhas mortas ali no chão. No começo não tem tantas galinhas, né? Então ela consegue até que desviar. Só que conforme ela vai andando, ela vai chegando num beco totalmente escuro. E nesse beco totalmente escuro, as galinhas mortas começam a aumentar e ela já não consegue mais não pisar nas galinhas para chegar até o seu objetivo. E aí quando ela tá chegando lá, tá tudo preto dentro daquele beco, simplesmente tudo some. Então, essa analogia que eu acho que o autor Chainsaw Man fez, basicamente ele fez como a própria sociedade. No começo, às vezes você vai pisando, por exemplo, tentando não pisar nas pessoas, né? Você vai tentando andar calmamente, você tá tentando não pisar, não machucar ninguém, mas conforme vai aumentando, você já não tem mais como pisar. Então você se conforma com aquela situação e para alcançar ali o seu objetivo, para chegar lá perto, você acaba pisando até você chegar naquele breu, naquele escuro. Esse sonho da Mitakaasa parece se relacionar mais ou menos ali com a sociedade que segue o seu rumo sem ligar ali se tá pisando ali na galinha ou não, que seriam pessoas mortas ou pessoas que são apenas números que ninguém se importa. E ele utilizou acho que as galinhas principalmente por conta do Kokopi e pela Mitakaasa talvez fazer uma relação desse sonho com a própria Yuko, que no começo a Yuko parece que entendia as pessoas, ela tentava seguir ali na linha, mas conforme vai passando o tempo, aquelas galinhas mortas vão aumentando e você não vai tendo onde pisar, então pisa ali em cima para simplesmente chegar no objetivo que você quer. Então eu acredito que dá para ver isso tudo de diversas formas e eu acredito que a parte do conformismo é o ponto essencial dali, né? A Mitakaasa vai correndo, vai tentando alcançar alguma coisa, vai chegando na conformidade e aí ela já não se importa mais se tá pisando ou não e apenas corre para alcançar naquele breu, para chegar naquele escuro que talvez não seja a luz no fim do túnel, mas sim uma fuga da vida miserável que ela vive por conta do bullying e tudo que ela passou. E aí nesse momento ela acaba acordando depois daquele sonho, ela tem esse sonho repetidas vezes e ela fica meio confusa, a gente percebe isso, ela vai ali tomar uma água. A gente vê ela super cabisbaixa porque ela não compreende esse sonho, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, parece que ela
começa a ter um pouquinho de noção do que aquilo deve ser, aquilo fica na sua cabeça e quando bate 1h30 da manhã, alguém toca ali na sua porta, Ding Dong, ela pega e se pergunta quem é, e aí a gente não tem como não se lembrar ali do Denji abrindo a porta pro Pochita na primeira parte de Chainsaw Man. Pelo menos foi isso que me pareceu. E aí a Asa pergunta quem é que tá aí, não sei o que, e aí é a Yuko, né? Só que aí quando ela vai tentar já abrir a porta logo de cara, a Yuko fala, não abre a porta, porque eu consegui fugir e tudo mais, aconteceu tudo aquilo, só que eu vi um demônio e agora eu não consigo, acho que voltar mais ao ser humana e tudo, então não abre a porta porque talvez eu queira te comer, né? Porque é bem provável que isso aconteça. E aí simplesmente a Asa abre a porta de uma vez, ela fala assim, poxa, eu falei pra você não abrir a porta, e ali termina o capítulo, gente. Foi um capítulo muito legal, acho que essa parte da porta e ela ter aberto pra Yuko, talvez mostre que a Yuko comece a perceber o que ela fez de fato, que ela não deveria ter feito aquilo, principalmente sendo combatida pelo Chainsaw Man, que é alguém que, sei lá, ela reconhecia pra caramba. Ela chegava a admirar, mas talvez agora ela esteja decepcionada e talvez graças à própria Asa, ela compreenda que ela tem que mudar ali talvez os seus pontos de vista, ou talvez não, ou talvez elas possam ali ter uma conversa a mais. Vai ser algo interessante porque a Yoru parecia estar dormindo, então não sei se a Mitaka ela vai conseguir conversar com a Yuko de boa sem que a Yoru se intrometa no meio do caminho, porém eu acredito que vai ser uma conversa interessante, até mesmo envolvendo um pouquinho da analogia que tem do sonho da Mitaka Asa com tudo que a Yuko passou, a Yuko contando as suas próprias experiências, porque até o momento só a Yuko ajudou a Asa no final das contas, foi ela que foi lá, correu atrás dela, fez tal, e agora chegou a vez da Asa poder ajudar a Yuko. Eu acredito que essa parte vai ser muito interessante pra você ver que o bullying, na verdade, ele tá sendo combatido por duas pessoas que são totalmente separadas do povo da escola, porque ninguém liga pra elas. E é isso que acontece quando nós separamos as pessoas ao redor, julgando as outras pessoas, porque no final das contas, essas pessoas vão acabar se juntando, e elas podem, às vezes, até criar um mal pra sociedade, mas esse mal foi criado anteriormente pelas próprias pessoas puras que estavam ali só para ajudar, os famosos santinhos. E claro, nesse momento de reflexão sobre o capítulo de Chainsaw Man, é muito fácil a gente só culpar a sociedade, né? Mas eu acredito que na verdade é um mal do próprio ser humano desde que ele nasce, separar, segregar muitas vezes, independente da sociedade onde está inserido, uma cultura sempre vai ser criada e as pessoas sempre vão se separar em grupos. Isso é algo super natural. O problema é quando isso se torna tão grande a ponto de criar uma sociedade inteira que simplesmente destrói, mas que não consegue simplesmente admitir que foi ela quem começou destruindo primeiro para depois começar a ser destruída, criando assim uma guerra. Dessa forma, termino aqui o vídeo. Muito obrigado para todo mundo que compareceu até aqui. Mano Joe está vazando. Até o próximo vídeo de Chainsaw Man e tô indo nessa. Fui!